Buenos días, chicos y chicas del segundo año de la enseñanza média. Vamos a começar mais uma classe de espanhol. Bom, gente, nós paramos na aula passada, nos marcadores temporais, verbos no pretérito indefinido, e nós vamos abordar, os pretéritos irregulares. Vejam bem, aqui nós temos verbos da primeira, segunda conjugação e terceira, certo? Porém, eles vão ter praticamente a mesma desinência, Vai ser pouquíssimo aí, algum detalhe, mas esse grupo completo aqui, ele vai ter a mesma desinência, independente de terminar em a, ou ir, beleza? Então você tem aqui, ó, o verbo andar fica anduv, a raiz, você vai adicionar o quê? E para a primeira pessoa do singular, iste para a segunda ou para a terceira, imos para a primeira do plural, isteis para a segunda do plural e eram para a terceira do plural. Então fica yo anduve, tu anduviste, ele anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis e ellos anduvieron. Então essa regra ela vai acontecer para todos esses, Por que eles são irregulares? Porque esses verbos mudam a raiz. Se você tirar o AR, a raiz é and. Então ela mantém aqui and, só que ela adiciona UV, Essas duas letras na raiz. Querer, tu tiras o ER e fica quer. Olha como muda a raiz. Em vez de ser quer, aqui fica quis, Troca a letra E pela letra I e a letra R pela letra S. Caber, como é que fica? Cup. Tirando o R, a raiz dele é cabe, mas aqui fica cup. E assim você vai observando o detalhe de todas essas, tá bom? Bom, na realidade, nós vamos continuar com esse detalhe aqui. Ojo. O que é isso? Atenção, Los verbos terminados em ducir, como conduzir, deduzir, introduzir, produzir e traduzir, Ainda tem que colocar o etc aqui, porque pode ter outros terminados em usir, tá bom? Presentam a terceira persona del plural, ellos, ellas ou ustedes, terminados em heron. Es decir, no presentan la terminación hieron, como en los verbos estudiados. Este cambio ortográfico também ocorre em los verbos decir e traer, que é dizer e trazer. O que ocorre? O que ele está explicando aqui? Vejam, os verbos terminados em docir, todos eles vão ter esse pequeno detalhe. Eles vão retirar a letra I e vão terminar em heron. Não vai ficar hieron. Se você observar aqui, a desinência, ficou hieron, O que vai acontecer com eles? Em vez do I vai ser o J, tá bom? Então, como é que ficaria a terceira pessoa do plural do verbo deduzir? Dedujeron. Aqui você vai adicionar heron depois do cir. Na realidade, você tira esse cir e coloca o heron. Tranquilos? Aí ele tem aqui um exemplo. Los árabes tradujeron muitos documentos del griego para el espanhol. Tradução. Os árabes traduziram muitos documentos do grego para o espanhol. Então, veja, o verbo é terminado em docir, professor. Porque esse aqui é o verbo traduzir. Então, você percebe que não vai ser a letra I, sim a letra J. Tá bom? Vamos ver outro exemplo. Los directores argentinos produjeron grandes películas nas últimas 4 décadas. Produjeron, que verbo é esse, professor? Produzir. Veja que todos eles vão ter essa terminação aqui, docir. Tá aqui, produzir. Fica produjeron. Tá bom? Beleza. E nós temos aqui, muitos niños no trajeron los libros de geografia la classe passada. Que verbo é esse aqui? Trajeron. É o verbo traer, como ele já havia comentado aqui, traer. Tranquilos? Então, nós tínhamos uma que eu tinha passado, essa aqui, todos dijeron que ele nunca se recuperaria de seu acidente. Que verbo é esse? Dijeron. É o verbo decir, só que está na terceira pessoa do plural e não vai ter a letra I, sim a letra J. Vamos então a esse outro grupo de verbos. Os verbos ir e ser se escrevem, igual em pretérito indefinido, pero possuem distintos significados e uso.
El verbo dar também é irregular em este tempo. Vejam, essa particularidade aqui é a mesma do português, porque você fala do verbo ir, eu fui, né? Eu fui à feira. E se eu falo verbo ser, eu fui policial, um exemplo. Ou eu fui professor, eu fui bombeiro. Aí se destaca o verbo ser. Então, a grafia, tanto no português quanto no espanhol, é a mesma. Agora, o contexto que vai dizer se é o verbo ir, se é o verbo ser, tá bom? Então fica fui, eu fui, tu fuiste, ele foi, nosotros fuimos, vosotros fuistes e eles fueron. Já o verbo dar é irregular, por quê, professor? A raiz dele se mantém, tá aí, ó. Que é a letra D. Se eu tirar o R, só a letra D. Só que muda a terminação. Então ele é irregular pela terminação. Ó. Eu di, tu diste, ele dio, dimos, distes e dieron. Se você for conjugar um verbo terminado em AR, regular nesse tempo, fica, por exemplo, amar. Eu amei. A terminação do amar é E. Aqui está I. Entenderam? Tu amaste. Aqui está iste. Então ele é irregular pela terminação. Tá bom? Vamos continuar. O cachorro deu uma latidinha aqui, mas... Né? Vamos lá. El ano passado fui a Arequipa, Peru. Esse fui aqui, que verbo? É o verbo ir. Né? El ano passado fui, né, um estudante muito aplicado. Que verbo é esse? Esse fui é o verbo ser. Né? Vejam a diferença no contexto. Mi mamá se foi a Barcelona, verbo ir. Né? Mi mamá já foi muito feliz em Barcelona. Então aqui você percebe o detalhe, que é o verbo ser, tá bom? Aqui é o verbo ir porque ela foi, ela viajou a Barcelona. Então, não é diferente do português, é bem, né? É praticamente a mesma coisa. Desculpe aí meu uau que está latindo. Continuando, utiliza os dados del quadro de abajo e escreve uma pequena biografia sobre Frida Kahlo. Busca utilizar os verbos em pretérito indefinido de indicativo e todos os marcadores temporales que puedas. O que acontece? Nós já estudamos marcadores temporais, né? Que vão estar realmente alinhados com o pretérito para mostrar que essa ação do passado ocorreu dentro de um período que já acabou. Tá bom? Vamos lá. Nombre, Frida Kahlo. Profissão, pintora, nacionalidade mexicana, ano de nascimento, 1907. Então isso aqui, ó, é um marcador temporal, porque já aconteceu. Aí, aos 18 anos, sofrer, você vai conjugar o verbo, né? Como é que fica, professor, no pretérito? Sofreu, ó, a dica. Um grave acidente que ela hizo sofrer muito por toda a sua vida. Casamento com Diego Rivera em 1929. Em 1943, ó, pintar, você vai colocar o verbo no pretérito. Quadro chamado Autorretrato como de Juana. Ano de falecimento, 1954. E ser, né, tá aqui no infinitivo, você vai conjugar, uma das pintoras mais conhecidas internacionalmente em la actualidade. Né? Então ela se tornou realmente uma mulher muito famosa. Então o espaço, eu vou postar isso na sala virtual, vocês vão então formar essa pequena biografia dela, utilizando os marcadores temporais e, lógico, os verbos que eu acabei de mostrar no pretérito indefinido. Vamos então a outro assunto. Vamos estudar as estruturas hace, que vem do verbo hacer, né? Faz, desde, né? Que é desde, e desde hace, né? São estruturas que nós utilizamos geralmente para relatar ações, né, que ocorreram ligadas a tempo. Hace, desde e desde hace são marcadores temporales muito utilizados em espanhol. Hace indica uma quantidade de tempo e solemos, quer dizer, costumamos, utilizá-lo com dias, meses, anos, etc. Um exemplo, hablé com Pedro há 2 dias. Falei com Pedro faz 2 dias. Hace 3 meses que parei de fumar, né? Faz 3 meses que parei de fumar. Hace 5 anos que não salgo de vacaciones, né? Faz 5 anos que não saio de férias. Então, não é tão complicado nem diferente do português. Já desde inicia, né? Indica o início de algo. Solemos, né, costumamos utilizá-lo com dias, meses, anos e fechas pontuais, quer dizer, datas pontuais. Exemplo, não vou ao colégio desde o 8 de abril porque estou enfermo. Então, não vou à escola desde o dia 8 de abril porque estou doente. Vivo em Brasil desde 2011, quer dizer, eu moro no Brasil desde 2011. E desde o lunes intento falar com Ana, pero ela nunca está em casa. Então, desde segunda-feira, tento falar com Ana, mas ela nunca está em casa.
Então, estruturas também que no português você usa o desde para apontar, né? Como no espanhol, o início dessa ação. Desde hace, né? Desde faz, seria mais ou menos isso, né? Faz, né? Desde, se traduzir no pé da letra fica estranho. Desde faz, né? Indica o início de algo que todavia continua. Quer dizer isso? Todavia, ainda, né? Que ainda continua. Solemos ou costumamos utilizá-lo com dias, meses e anos. Por exemplo, a autora escreve livros infantis desde há 10 anos. Né? Então, como é que ficaria a tradução? A autora escreve livros infantis, né? Já faz 10 anos. Desde há 3 anos que o preço do dólar não para de subir. Então, já faz 3 anos, né? Desde faz 3 anos que o preço do dólar não para de subir. Não é que fica estranho desde faz, então você fala já faz, né? No português. Atenção, desde também se utiliza para indicar o ponto de origem de algo. Por exemplo, mi ex-aluno me escreveu uma carta desde México. Então, meu ex-aluno escreveu uma carta, né, desde o México, né, do México. Esse desde indica então a origem, de onde veio a carta. O aluno estava em México quando enviou a carta a sua professora. Aí está a explicação. Se suele presentar, costuma, tá? Esse suele costuma, el advérbio quanto ou quantos, mais tempo, mais hace, mais que, para formular perguntas. Por exemplo, quanto tempo hace que nós salimos de vacaciones? Então, você vai utilizar o pronome interrogativo, né, mais o tempo, né, mais hace, que faz, e o que. E aí você formula a pergunta como está aqui no modelo. Completa com a pergunta ou com a resposta as frases de abaixo. Vamos ver. Você vai, então, completar com a pergunta ou com a resposta. Que de repente tem a resposta, você vai fazer a pergunta. A letra A, então, tem a pergunta, você vai formular a resposta. Quanto tempo hace que estudias espanhol? Aí você vai responder. Eu estudio espanhol hace tantos anos, ou eu estudio espanhol desde hace 5 anos. Ou, né, os exemplos que foram colocados ali em cima. Não vou também responder tudo, estou dando uma dica. ¿De dónde llegó esta postal tan bonito? Ou este postal tan bonito? Né? E aí vocês vão colocar este postal, né? Ou esta postal chegou. Aí você vai colocar, né, a palavrinha e logo depois o lugar. Beleza, aqui na letra C, nós temos o quê? Parece que temos que formular a pergunta, né? Porque a resposta está aqui, ó. Há 3 anos que vivimos em Bogotá. Então você vai usar, vai colocar a pergunta aqui, né? Desde hace quanto tempo, tá. Aí você vai usar o verbo, né, o lugar, tá bom? Vamos ver a D. A D também é nós teremos que formular a pergunta. No visito a mis hermanos desde 2012. Então aqui, essa parece que ela vai estar aliada com isso aqui, ó. Né? Por exemplo, tu vai usar a palavra desde, né? Desde, você pode colocar desde hace ou quanto tempo hace que não, entenderam? Visitas a tus hermanos, ou desde hace quanto tempo, né? Você pode usar esse termo aqui, ó, desde hace quanto tempo não visita tus hermanos. Bom, a próxima então. Hace mucho tiempo que te volviste vegetariano? Faz muito tempo que você se tornou, né? Ou tu te tornastes vegetariano? Aí você coloca aqui a resposta. Eu me tornei vegetariano, né? E aí o lugar. Beleza? Então, terminamos essa parte. Espero que vocês tenham entendido, tá? Muito cuidado, então, com as estruturas dos verbos irregulares, né? Como vocês acabaram de ver, né? O verbo ir e o verbo ser têm o mesmo padrão, né? O contexto é que vai dizer se é o verbo ir, se é o verbo ser, e aqui nós temos os detalhes do verbo dar, que é irregular não pela raiz, mas pela terminação. Então, essa foi a nossa aula, né? Para concluir aqui esse capítulo. Nos vemos. Hasta la vista, baby.